O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, São José Almeida, Luciano Alvarez. Eu sou a Sónia Sapaz e vou conduzir este episódio do Poder Público. Esta foi a semana em que nós, que moramos na zona da Grande Lisboa, todos, vivemos o dia mais chuvoso do ano, pelo menos até aqui. O Daniel Dias escreveu ontem no Público que em Lisboa choveu num dia quase tanto como o que costuma chover em dezembro inteiro. O presidente do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda, disse que este foi o evento de precipitação mais importante dos últimos anos na zona de Lisboa. E Carlos Moedas referiu-se à intempérie como um evento muito raro de chuva, uma situação e tragédia em algumas zonas da cidade. Ao longo do dia de terça-feira, pediu muito para que todos ficassem em casa e mantivessem as suas famílias em segurança. Leonete, isto não te fez lembrar um bocadinho os tempos de pandemia? Estes apelos pareceram-te proporcionais ao que estava a acontecer? claramente fizeram lembrar, não é? O Fica em Casa, os apelos foram claramente nesse sentido. Não sei se foram desproporcionais na medida em que de facto havia muitos perigos e muitos riscos e bastante. A precipitação foi de facto fora do normal. Aliás, o nosso diretor Manuel Carvalho escreveu uma crónica da cidade líquida no dia em que faz um foco sobre sobretudo andar em transportes públicos, que também aconteceu na pandemia, não é? Recordemos, ou seja, estes apelos não abrangem, não podem abranger determinado número de trabalhadores e de pessoas que têm mesmo que ir trabalhar e que normalmente são as mais desprotegidas e as que andam mais em transporte público e, portanto, ficam mais sujeitas a todo o tipo de riscos. Isto em termos sociológicos, digamos assim, em termos também práticos, acho que fazia sentido, de facto, ficar em casa numa altura daquelas. Aliás, há pessoas que não tinham alternativa mesmo, não é? Não conseguiam sair de casa. Agora, há aqui um risco, e esse risco que já se estranhou e já se interiorizou é que passámos a ser todos muito mais receptivos a este tipo de apelos. Há muitas pessoas que, ok, fica em casa. Claro que fica em casa, com todo o gosto fica em casa, mas o perigo que eu vejo é um perigo do ponto de vista mais político, que é, hoje vivemos numa situação em que a democracia não é colocada em causa, noutros contextos políticos este tipo de situações pode de facto vir a multiplicar-se e a ser politicamente perigoso. Mas não vamos antecipar problemas e vamos antes focar-nos no que está a acontecer agora e, portanto, neste contexto acho que não foi desproporcional, mas também acho que não abrange sempre para os mais favorecidos, digamos assim, os mais desfavorecidos continuarão sempre mais desprotegidos e sujeitos a todo o tipo de riscos. Eu própria usei o carro nesse dia, acabei por vir à redação e de facto também me fez lembrar muito a pandemia porque a estrada, uma grande parte do período do percurso estava praticamente vazia. Foi mesmo a sensação daqueles dias em que nos fechamos em casa. E realmente não há muito quem contrarie depois a ordem ou a indicação, não é? Neste caso não foi uma obrigatoriedade, como nos tempos da pandemia, mas bastou a preocupação e a ordem, o pedido. Os autarcas da região, sobretudo Isaltino de Moraes, que governa em Oeiras há muitos anos, foram criticados pelas opções urbanísticas que fizeram ao longo dos tempos. São José, tu crees que ainda se vai a tempo de corrigir alguma coisa? Depois de se ter construído em cima de vales... de cheia, vales de cheia, os chamados vales de cheia. Corrigir pode sempre corrigir, há maneiras de corrigir, mas eu acho que há situações diferentes.
Uma coisa é concretamente Lisboa, que é uma cidade em que há partes inundadas que ciclicamente inundam e que são zonas muito antigas, com fenómenos desta intensidade, a situação agrava-se, não é? Em zonas como Alcântara, como a Baixa, e para isso parece haver o problema que já está assumido e a verba está já aprovada e a obra anunciada para março, da construção dos tais caneiros, 2 canais subterrâneos equivalentes ao tamanho do túnel do metro, para encaminhar a água das partes altas por baixo da terra para o rio e evitar que ela, portanto, escorra pelas colinas, as 7 colinas de Lisboa, para as partes baixas e ribeirinhas da cidade. É evidente que vai ser uma obra que está prevista, projetada há muito, que foi sendo adiada, porque é uma obra que não dá votos, aliás, tira, porque as pessoas, quando começarem a obra de Lisboa, nomeadamente quando a Avenida da Liberdade tiver que ser perfurada, esventrada e ter estaleiros de obra, uma via Vai haver muitos central na cidade, constrangimentos, não é? vai haver constrangimentos e as pessoas vão andar irritadas e furiosas, e isso manifestamente vai tirar votos e depois a obra, quando estiver feita, não se vê, não é? Exato, era isso que eu Fica ia lá dizer. por baixo Além da disso, terra, não é? se Fica por correr baixo. bem, não... Pronto, é um investimento enterrado mesmo, não é? Mas é evidente que é uma obra importante. Agora, há outros municípios, de facto, à volta de Lisboa, não é só Oeiras, mas Loures, Odivelas, a cintura de Lisboa, não é? A periferia de Lisboa viveu desde os anos 70, final dos anos 60, 70 sobretudo, 70 e 80, muita construção clandestina, feita sem regras nenhumas, sem nada, em que de facto se construíram coisas em sítios onde não deviam ser construídas, não é? E eu não sei muito bem como é que nesses municípios podem também fazer o mesmo, uma obra do tipo que vai ser feita em Lisboa, sei lá, e Oeiras podem fazer também um canal subterrâneo que receba as águas em vários pontos de Oeiras, nomeadamente em Algés, não é? Por baixo da Avenida dos Bombeiros, nomeadamente em Algés. Sim, em algumas zonas de Oeiras mantiveram-se as ribeiras a correr, portanto o espaço está Pois. lá, mas não Sim, creio que seja o caso mas de olha que Algés, tu, por por exemplo. exemplo, em Lisboa tens em Alcântara, a Ribeira de Alcântara, que está encanada por baixo da Avenida de Ceuta. Tu na Avenida de Ceuta, aparentemente em toda a Avenida de Ceuta não tens problemas, mas quando chegas a Alcântara, mesmo Alcântara, aquilo inunda, e inunda não é só agora, inunda ciclicamente, não é? E portanto também não sei, às vezes só se essas ribeiras chegam, não sei. Sei que o problema está a atingir umas proporções que não pode ser mais ignorado. Isso creio, porque de facto o dia já de quarta-feira passada, creio, que era feriado, não teve tantas consequências, mas o dia ontem foi um dia que, em termos de produção nacional, pelo menos na área de Lisboa, muito pouca gente conseguiu ir trabalhar em condições normais, não é? Porque mesmo as pessoas que foram, que tiveram transportes, os transportes andaram, sei lá, o metro esteve parado em vários sítios durante muito tempo, autocarros foram perturbados, linhas de comboio paradas também. E, Sim, portanto, no próprio quer dia, dizer, terça-feira. Sim. Portanto, quer dizer, é uma situação que é preciso encarar agora e espero que os poderes públicos encarem com toda a atenção. O Luciano foi a pessoa de nós todos que naquele dia andou mesmo no terreno, andou por várias zonas da cidade a acompanhar o Presidente da Câmara de Lisboa. Luciano, conta-nos um bocadinho do que andaram a fazer e do estado de espírito que acompanhou Moedas. Ele de manhã parecia-me bastante nervoso, não sei se nervoso, se preocupado. Como é que foi esse dia na cidade? Não me pareceu nervoso, pareceu muito preocupado,
mas também de alguma forma aliviado porque senti uma coisa que nós também sentimos, que ninguém ficou nos quartéis. Foi a Proteção Civil, os bombeiros, a Polícia Municipal, foi tudo para a rua ajudar as pessoas. Carlos Moedas esteve em contacto a noite toda com os presidentes da Junta de Freguesia, até porque havia já o alerta vermelho, não é? Ele próprio confessou que às 2 da manhã começaram a ficar todos um bocadinho mais aliviados porque a chuva abrandou, mas a partir das 4 e tal da manhã, 5 horas da manhã, veio o dilúvio e foi o que depois viu. O Carlos Moedas chegou à sede da Proteção Civil, onde estava o comando das operações, ali no Monsanto, às 7 da manhã, passou lá uma boa parte da manhã, só saiu por volta das 11 horas para ver ao terreno aquilo que ele já sabia, porque já estava a acompanhar no comando de operações. E, de facto, quando a zona de Belém, a zona de Alcântara estavam devastadas, eram vivendas inundadas, casas, água que chegou a ter 1,5 metros, e, portanto, ele fez propositadamente uma visita muito rápida para não estrovar os trabalhos, e devo dizer que às 11 e tal da manhã, meio-dia, a zona de Alcântara que ficou completamente inundada, a água já tinha sido toda retirada, com exceção de uma garagem subterrânea. Já estavam as pessoas todas a limpar os seus bens. Em situações, algumas delas, as pessoas estavam verdadeiramente desesperadas. E depois dessa visita rápida, de 30, 40 minutos, voltou para o centro de operações, onde voltou a passar o dia. Durante essa visita a 3 ou 4 pontos da cidade mais afetados, ele aproveitou para fazer um balanço da situação à comunicação social e voltou a falar naquela que é hoje a menina dos olhos de Carlos Moedas, que é o plano de drenagem de Lisboa, que vai custar 200 milhões de euros. O túnel principal vai ter 5 quilómetros e vai do Monsanto até Santa Apolónia. E ele está profundamente convencido que esta obra, que já é falada há 20 anos, vai resolver, pelo menos em grande parte, o problema das cheias em Lisboa. Eu só queria dar mais uma nota de uma coisa que falámos e que eu acho que foi de facto muito importante. Foi o facto de logo às 7 e pouco da manhã, Carlos Moedas ter pedido às pessoas para ficarem em casa. A situação era devastadora. Absolutamente devastadora em algumas zonas da cidade. Alguns sítios a água chegou a 2 metros de altura. Imaginem o que é, em bairros. Né? E pediu também logo nessa altura para que as escolas que não tivessem condições que não abrissem, que os pais ficassem com os seus filhos em casa. E isso pode de facto ter contribuído para que não houvesse nem mais caos ou quem sabe até vítimas e pessoas feridas, porque a cidade estava devastada. Uma última nota para uma coisa que eu já disse, que é o elogio às forças de segurança e aos bombeiros, que estavam por toda a cidade, tiveram incansáveis o dia todo e foi notório que fizeram um trabalho extraordinário. Leonete, ontem, durante o dia de ontem, depois acabou por se falar um pouco sobre os políticos no terreno e uma das questões notadas foi a ausência do Primeiro-Ministro no terreno. Tu achas que este é um caso que exija a presença do Primeiro-Ministro no terreno? Olha, antes de ir ao Primeiro-Ministro, eu acho que a ausência mais notada foi do Presidente da República, porque, pelo menos foi a que eu mais notei, porque, desde logo, por aquilo que aconteceu na semana passada, em que se transmitiu uma ideia de que o Presidente da República teria tirado o Presidente da Câmara de casa para ir visitar. Portanto, o Presidente da República teve... Ele próprio contou. Exatamente. O Presidente da República teve Conselho de Estado nesse dia, à tarde podia ter ido para o terreno, optou por não o fazer. Eu acho que isso pode ter uma leitura política, eventualmente deixando o palco a Carlos Moedas, mas, sim, respondendo à tua pergunta, sim, acho que este é um caso em que era um caso do Primeiro-Ministro ir para o terreno também, ou pelo menos fazer algumas declarações, ou pelo menos ir até à Proteção Civil, como foi tantas vezes em alturas de incêndios. A questão não é diferente no essencial. E, por outro lado, também já agora aproveito para notar que este projeto de que vocês têm estado a falar foi anunciado com alguma pompa e circunstância pelo antigo Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que hoje é Ministro das Finanças, e, portanto, esperemos que não seja por uma questão de dinheiro que a obra não se faz, já que ela tarda, como disse o Luciano, há 20 anos que se fala nela e ela já foi claramente anunciada em todos estes projetos que agora se volta a falar. É para quem, como eu, começou no jornalismo local
é uma questão que de facto sempre foi uma questão política, que é o facto de se fazer obras, enterrar obra, que são as obras muitas vezes mais fundamentais, mas que sempre os autarcas evitaram ou se furtaram porque é obra enterrada e que não se vê, mas que é a mesma coisa que atirar todo o lixo para baixo do tapete, não se vê, a não ser que o tapete se levante, não é? E neste caso foi o caso. Chuva. Exatamente. Por outro lado, há outra questão que tu também focaste, em concreto em determinados casos, mas que é uma regra urbanística que é provavelmente das mais violadas de sempre, que é o facto de todas as obras, nomeadamente urbanísticas, terem que ter uma área específica que tem que estar o terreno à vista, precisamente para a drenagem, para que a terra possa absorver a quantidade de águas normais e anormais. E que é uma das regras mais violadas, e eu vejo isso em muitas urbanizações, em bairros, etc. Quer dizer, as casas não podem ter mais do que X% de área construída, portanto, terra tapada, e isso não é cumprido. Não há fiscalização. Quando vai lá a fiscalização está por tapar e logo a seguir é tapado e, portanto, não há essa sensibilização e, portanto, acho que é uma questão política que devia haver sensibilidade e campanhas e alertas das nossas autoridades e não apenas dos autarcas, porque isto não são apenas questões locais e pontuais, são questões recorrentes neste país, ou porque transbordam os rios, ou porque chove em demasia, cada vez vai acontecer mais. Portanto, acho que o Primeiro-Ministro podia ter aparecido. Mariana Vieira da Silva, que na quarta-feira esteve em Loures e hoje esteve em Oeiras de manhã, eu estive lá com ela, de alguma forma veio justificar essa ausência do Primeiro-Ministro, dizendo que o Governo está a acompanhar ao minuto toda a situação e que desde sempre, e que todos os governantes estão muito atentos a esta situação e que agora estão à espera que as câmaras lhe digam os prejuízos para o Governo decidir qual é a parte que vai também investir para ajudar as pessoas. Uhum. São José, eu ia-te falar justamente da Mariana Vieira da Silva, noutra ótica que ontem também acabou por ser falado e hoje ela se calhar tentou corrigir um pouco, mas a verdade é que ela acabou por visitar Loures, que era uma zona onde o PS não tinha propriamente responsabilidades, não tinha sido o anterior presidente da Câmara, não tinha sido socialista, tinha sido do PCP, Bernardino Soares, e hoje foi a Oeiras, onde também não houve propriamente uma governação socialista que se pudesse responsabilizar pelo que aconteceu. Achas que esse é o segredo para não ter havido uma visita em Lisboa? Ou pode haver alguma leitura política? Não sei. Já a semana passada, Mariana Vieira da Silva, logo a seguir às inundações de quarta-feira à noite, reuniu com os autarcas da região todos. Não sei se essa questão será assim. Eu creio que foi pela gravidade das situações, penso eu. A situação em Algés foi mesmo muito grave. A situação em Loures ou Odivelas também foi muito grave. Creio que pior até do que noutros pontos aqui mesmo da cidade de Lisboa. Penso que Algés foi pior que Alcântara. A questão penso que é a gravidade, desalojados. É a gravidade das ocorrências, não é? Penso que será esse o critério. Uhum. De qualquer forma, isto é um problema que o Governo vai ter que acompanhar e vai ter que disponibilizar verbas, e isso já está assumido, não é? Sim, não se pode dizer que António Costa se livre dele por já não ser Presidente da Câmara de Lisboa. Não, e tu repara numa coisa, também quando foi dos incêndios, quem andou no terreno foi o Ministro da Administração Interna e depois quem reuniu por causa das verbas para a recuperação da zona, sobretudo do incêndio da Serra da Estrela. Foi Mariana Vieira da Silva. Portanto, tem havido aqui, assim, nestas questões, uma descentralização de poder, que é uma coisa quase inédita até no Costa, que gosta muito de centralizar as decisões em si mesmo, ou a decisão final. E pronto, põe os ministros que têm as incumbências da questão,
de acompanhar no local, no terreno. Mariana Vieira da Silva, como Ministra da Presidência do Conselho de Ministros, faz a coordenação dos vários ministérios. É natural que seja ela a dar a cara nestes programas. Aliás, é interessante ver Mariana Vieira da Silva aparecer, a vir à rua, não é? Porque durante 6 anos Mariana Vieira da Silva não se viu, não é? Era a mulher dos gabinetes. Era não dos é? gabinetes, não é? E portanto, já quando foi da Serra da Estrela, é ela que aparece e agora até sai em visitas com presidentes de Câmara, não é? Pronto, acho que está a fazer bem fazê-lo. Ó, Luciano, tu no terreno, achas que estas visitas fazem de facto diferença ou é só uma questão de apoio moral? Eu não sei se. Eu acho que não faz grande diferença. Quer dizer, proporciona aos autarcas de facto mostrar o trabalho que estavam a fazer. E hoje em Oeiras esse trabalho foi. A visita durou 1 hora pela Baixa de Algés. E o Presidente da Câmara Municipal, o Isaltino Moraes, não se calou 1 minuto. Durante 1 hora contou pormenorizadamente à Ministra tudo o que tinha acontecido. Ela mal teve tempo para intervir e só interviu porque os jornalistas pediram declarações, e claro que Isaltino mostrou que estava tudo, depois da tragédia, estava tudo a correr bem, e de facto parecia estar a correr bem, porque o túnel ferroviário da estação de Alcântara ficou inundado de água quase até ao teto, a água chegava à rua. De Alcântara, não, de Algés. De Algés, sim. E ontem às 9 da noite abriu. Foi tirada toda a água, toda a lama, já não se vê água nem lama nas ruas, claro que ainda se vê muitas... Mas olha que isso nesse túnel não é inédito, não é? Sim, eu sei, problema naquele túnel, aquele declive que há da Avenida dos Bombeiros em Algés, aquilo é um rio. Aliás, o Isaltino diz que vieram vários rios, e é verdade, vem água de vários lados que vai cair ali naquela poça que é Alcântara, Que é Algés. Que é Algés, não é? Ainda está fechado um dos centros de saúde. E a Isaltino Moraes até aproveitou para dizer que não havia problema, o centro de saúde está fechado, porque há mais 7 ali no Conselho, e depois até brincou dizendo, bem, se houver médicos vai tudo correr bem, a Ministra... Mas pronto, hoje não é para protestar pela falta de médicos. Aproveitou para fazer uma piada. Ocasião, a Ministra soltou um sorriso tímido e lá foi durante 1 hora ouvir o Isaltino a contar-lhe tudo o que tinha acontecido e o trabalho que estava a ser feito. E as pessoas interpelavam-nos ou não? Não, era o Isaltino que levava à Ministra, eu não estive em Loures, mas era o Isaltino que levava à Ministra às pessoas, para que as pessoas lhe contassem também até onde tinha chegado a água, quais tinham sido os prejuízos. O Isaltino Moraes estava a tentar mostrar à Ministra que, de facto, a situação tinha sido muito grave e disse claramente que a Câmara já tem uma verba disponibilizada de 1,5 milhões de euros, mas embora os prejuízos possam chegar aos 14 milhões de euros, e deixou claro, ainda de uma forma simpática, a Ministra que conta muito com o apoio do Governo para ajudar a arcar com os custos. Não é? A Ministra não se negou a isso, disse que estou à espera que as câmaras lhe entreguem os prejuízos para depois decidir quanto é que vai ajudar as pessoas. Portanto, serve um bocado para os ministros alertarem o Governo, para os ministros, para os autarcas alertarem o Governo para a gravidade da situação. De forma a que este não possa escapar, a ter que entrar com algum também para os prejuízos, como se costuma dizer. Sim, nos próximos e depois há sempre alguém nestas visitas que também mostra desagrado para andar lá o Presidente da Câmara e para andar lá a Ministra e dá umas bocas. Pois. Mas a maior parte das pessoas está tão destroçada, tão desolada com tudo o que aconteceu, nem lhe apetece falar, não lhe apetece contar nada, quer que o problema se resolva depressa. E Isaltino disse várias vezes à Ministra que isto tem que resolver rapidamente. Sim, agora até final do ano o que se espera é que se calcule o valor dos estragos. Ontem, entretanto, foi anunciado, e aproveito para passar para o segundo tema, foi anunciado através de um excerto de uma entrevista de António Costa, que hoje já está disponível na totalidade na revista Visão, que o Governo vai pagar um apoio extra de 240 euros a 1 milhão de famílias mais vulneráveis. O que é que dizes deste presente no sapatinho, São José? Olha, começo por dizer que voltamos a dizer apoio às famílias, portanto, se calhar quem vive sozinho ou é solteiro ou não tem filhos, se calhar não tem direito ao apoio. Não sei o que é este, volto a rebelar-me contra esta coisa horrível de chamar família outra vez.
O que é que eu acho deste presente no sapatinho? É um presente que vai ser, como presente é agradável, acho inteligente que o Primeiro-Ministro tenha decidido avançar agora, antes do Natal, até porque há verbas, há uma almofada considerável devido ao aumento da cobrança da receita fiscal devido à inflação. Há uma almofada simpática no Orçamento de Estado que permite fazê-lo, mas eu lembro que, quer dizer, eu considero que isto vai voltar a acontecer durante o próximo ano várias vezes. Já tinha havido aquele também para ordenados brutos abaixo de 2.700 euros, 2.700 euros brutos de 125 euros, não é? E mais 50 euros por cada criança mas eu percebeu-se isso quando foi da discussão do orçamento, porque o Ministro das Finanças, Fernando Medina, foi muito claro a explicar, por mais que uma vez, que em vez de fazer uma baixa de impostos ou fazer outro tipo de medidas, preferia ficar com a almofada financeira no orçamento para ter possibilidade de dar apoios dirigidos consoante a evolução das situações. É isso que está a acontecer e creio que durante o próximo ano vai acontecer de novo, não é? Porque esta crise inflacionária durante 23 vai prolongar-se, não sei se o ano inteiro, se não, mas penso que o primeiro semestre vai ser muito difícil e vai ter que haver novos apoios, portanto acho que não é nenhum presente sequer. Pode parecer um presente de Natal, mas é uma obrigação do Governo fazer isto, não é? Porque uma vez que o Governo não aumentou ordenados nem baixou impostos em função da inflação, tem que pelo menos acorrer e mitigar a situação das pessoas sobre as quais uma crise inflacionária tem mais efeitos, que são as pessoas de menos rendimentos. Porque é óbvio que quem pouco ganha já tem dificuldade em gerir, ou já tinha dificuldade em gerir o seu dia-a-dia quando não havia inflação. A inflação rebenta completamente com orçamentos familiares, não é? De familiares e individuais. Portanto, mas famílias de baixos rendimentos, então com vários filhos, é complicado. Aliás, eu ouvi a ministra hoje, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, de Trabalho e Segurança Social, a explicar que o critério para este apoio tinha sido um cabaz de compras básicas de uma família com 3 filhos. Uhum. Pronto, portanto, eles têm essa noção da necessidade dos apoios. Ia perguntar à Leonete algo parecido, porque hoje, na sequência do Conselho de Ministros, acabámos por ficar a perceber melhor de que é que estamos a falar e queria ouvir-te um bocadinho sobre isso e também perceber se, tal como a São José, era algo que tu já esperavas que acontecesse e que esperas que se repita. São José apresentou uma visão do copo meio cheio, eu vou apresentar a visão do copo meio vazio. E a ideia que vou dizer é esta: é óbvio que acho muito bem que as famílias mais vulneráveis sejam apoiadas nesta situação. Com o qual eu não concordo é com a escolha da metodologia política que o Governo usa para tomar estas decisões. Uhum. E esta metodologia é uma metodologia completamente avulsa, em que os critérios são sempre os do assistencialismo para os mais desprotegidos, consoante aquilo que o Governo entende que em cada momento está disposto a dar, que, desculpem-me, mas a mim parecem migalhas, que sabem muito bem a quem as recebe, e ainda bem que as recebem, mas que não há uma política estrutural para para responder a situações que não são, ou menos conjuntural, menos avulsa, para responder a situações que já não podem ser consideradas de conjuntura de curto prazo. Estamos numa situação de guerra desde março, final de fevereiro. Estamos, portanto, há 9 meses com uma situação de
em que o Estado arrecada lucros, receitas fiscais acima de qualquer expectativa, em que as empresas estão a ter lucros excessivos e, portanto, e não houve aqui uma tomada, portanto, é a mesma coisa em relação à gasolina, são vales de 50 euros, ou agora mexem no ISP, mas se a gasolina baixar, então o ISP já sobe, só para atenuar, ou seja, há aqui uma aritmética na gestão de uma crise que não é de uma situação de 2 meses ou 3, que eu não gosto, que já assistimos na pandemia, em que todas as semanas o governo navegava à vista na definição das medidas, agora é isto, agora é aquilo, agora tira-se este e põe-se mais aquele. Quer dizer, esta situação de lego, de falta de uma linha de inteligibilidade das medidas, ainda não vimos a taxação dos lucros excessivos de empresas. Espero que o vejamos até ao fim do ano. Portanto, há aqui uma gestão de que não acho que seja uma gestão política séria, porque é avulsa, inesperada, conforme a vontade ou ali, aquilo que o governo quer libertar, dá a sensação, ok, então agora vamos libertar aqui 600 milhões de euros. Isto está para dar a quem? Então vamos ver os beneficiários que vão ter. Neste caso, São José não é só para as famílias, embora tenha esse nome, porque vai para os beneficiários de apoios, independentemente de viverem sozinhos. Portanto, estamos a falar de beneficiários de eu sei, eu estava Essa só a José sabe. meter-me. Eu estava-me só a mas- meter com a expressão Já famílias. da outra Porque vez parece que é ela... só por famílias. Sim. Mas quer dizer, Os mas lá sócios está, não é. existem. E depois agora então quem é que são os beneficiários? É como se, então temos aqui um bolo de 600 milhões, quem é que vamos dar? Não, já não dá para dar estes porque já não temos mais 20 milhões, ou mais 1 milhão, ou mais 2. Quer dizer, este tipo de política em cima do joelho, completamente casuística, avulsa e sem um critério inteligível, não acho que seja a melhor forma de gerir questões que já não são tão conjunturais assim, como está à vista, nem a inflação, como dizia o Governo, nem nos combustíveis. Portanto, voltando ao início, obviamente fico muito satisfeita que as pessoas que mais precisam recebam agora no final do ano. Luciano, nas contas do governo, um casal com 2 filhos menores, em que ambos recebem o salário mínimo nacional e o abono de família, e em que a família já beneficia da tarifa social de eletricidade, o apoio direto este ano atinge os 710 euros. Foi uma simulação feita agora na sequência do Conselho de Ministros. Também concordas que era preferível baixar os impostos e tornar, no fundo, este apoio mais permanente, como disse a Leonete? Concordo inteiramente. E tenho também a certeza absoluta que as pessoas vão receber este dinheiro com muito agrado e com muita necessidade. Mas deixo uma pergunta. O que é que estas verbas vêm ajudar as mais de 2 milhões de pessoas que vivem na pobreza e outras tantos milhões que vivem na limiar da pobreza? Vai resolver os problemas? Não vai. O Presidente diz que ajuda, não é? Mas ajuda a comprar como disse a Leonete, um pacote de compras ou um cesto de compras por um mês. Ajuda. Agora, as pessoas vão sair da pobreza? Não me parece. Não vos deixo sair daqui sem o público notório. O que é que tem para mim, Leonete? Começamos por ti. Olha, eu tenho uma frase do Primeiro-Ministro na já citada entrevista à Visão, que é, eu não quero citá-la mal, mas a frase, resumindo, diz que a Iniciativa Liberal é um conjunto de queques que guincham. E eu acho de facto que as palavras têm um peso e devem ser usadas com uma balança, principalmente quando vêm de um primeiro-ministro. E queques que guincham é algo que acho não que é muito elegante. Que não é nada elegante e é de muito mau gosto. E que só mostra e revela uma arrogância que o primeiro-ministro tem vindo a deixar-se levar por ela, parece-me. São José, tens o teu? Eu tenho o meu público notório é para aplaudir uma notícia que dá conta
que o Presidente da República, aliás foi ontem anunciado pelo próprio, vai continuar uma atitude que já tinha iniciado, e vai continuar a condecorar os militares do 25 de Abril, e acho bem que o faça e que continue a fazê-lo, para pelo menos não só honrar a história e honrar o 25 de Abril, como para apanhar ainda estas pessoas vivas, porque muitos deles ainda estão vivos e é importante que o país lhes agradeça. E, portanto, quero saudar e agradecer como cidadã a decisão do Presidente da República de prosseguir nesta homenagem aos militares envolvidos no 25 de Abril. Muito bem, falta-me o teu, Luciano. Vai também para o Sr. Presidente da República, mas é um público de notório com alguma preocupação. O Campeonato do Mundo está a chegar ao fim, Portugal ficou-se pelos oitavos de final, e o que vi em todos os jogos de Portugal, e até noutros, o Sr. Presidente da República, antes do jogo a comentar o jogo, há um intervalo a comentar o jogo, no fim a comentar o jogo, ainda antes do jogo, ele próprio fazia a equipa. Estou com alguma preocupação de a seleção de futebol que agora saiu, com o Presidente da República, que jogos é que ele vai comentar, e pronto, manifesto-lhe aqui a minha solidariedade, mas devo dizer que não aprendi nada com os comentários que ele fez aos Jogos de Portugal. Mas olha, vê lá como agora acaba de saber-se a notícia que o Fernando, como é que ele chama, Fernando Santos, vai deixar de ser selecionador. Pode ser que o Presidente daqui a bocado já esteja a sugerir um novo selecionador, quem sabe, não sei. Podia ser ele se fosse daqui a 2 anos e meio. Exato, já tem outro emprego em vista. Ou então chama o Fernando Santos a Belém e dá-lhe mais uma comenda. Enfim, estamos conversados. O Poder Público volta para a semana. Até breve. Até breve. Até já. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.